E mais uma vez eu fico impactada pela forma lúdica, pela forma respeitosa, pela forma cuidadosa que esse tema foi tratado. E uma das coisas que mais me impactaram foi o final. A escolha pela vida. Escolha que não é fácil. Nem todos conseguem escolher pela vida. E não é porque é fraco. Não é porque não crê em Deus. É porque a dor é tão insuportável. O sofrimento é tão insuportável que às vezes a morte, eu comunico em morte o que eu gostaria de comunicar em vida. O suicídio, ele é um ato definitivo para um problema que deveria ser provisório. O suicídio é um grito de socorro. É um pedido de socorro que nem sempre nós conseguimos escutar. Às vezes nem nós, profissionais, conseguimos acolher e escutar esse pedido. Às vezes os pais, os amigos, os parentes também não conseguem ver esses sinais. E depois vem a culpa. Como que eu não vi? Ele estava tão quieto. Ou ele não mudou em nada. Ele estava fazendo as coisas que sempre fazia. Mas na maioria das vezes tem mudanças. E nós estamos aqui hoje para aprender, para tentar olhar para isso e aprender um pouco mais. Como que eu posso ajudar se eu receber um pedido de socorro? Ou se eu perceber algum sinal? Que sinal são esses? Às vezes a pessoa não consegue mais comer direito, não consegue dormir direito, é o isolamento, é um sentimento de inutilidade, é um sentimento de desvalor, é a desesperança, é o desamparo e a depressão, que é a doença mais humana que existe. A depressão, ela pega a pessoa no corpo, no espírito e no seu emocional. Quase 90% das pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida a partir de uma dor, de um desespero, estavam com depressão. Nem todos que têm depressão irão praticar o suicídio. Terão um comportamento suicida. Eu digo comportamento porque não é que a pessoa é um suicida. Ela tem um comportamento a partir da dor, a partir do desespero, a partir de crises existenciais. Crises que podem ser a partir do desenvolvimento, a fase de adolescência, e hoje os adolescentes na fase de 15 a 29 anos está aumentando o índice de suicídio. Antes era mais os idosos. E por que será? Por que eu tenho que atingir a performance? Como aqui foi muito bem dito, aliás, eles não precisavam falar nada, porque eles colocaram todos os pontos sobre as doenças, sobre as crises que a gente passa, sobre como que a gente pode falar, foi tudo colocado aqui. Os adolescentes estão sofrendo por não conseguir passar, muitas das vezes, os amigos, na escola, os pais, o sofrimento que eles estão. E o que a gente pode fazer com isso? A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo
pode tirar a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro decide tirar a sua vida, porque não aguenta mais o sofrimento. São crises existenciais e multifatores acontecem. A gente não pode dizer, foi por conta do financeiro, foi por conta de uma questão amorosa. São muitos fatores envolvidos. Não é falta de Deus, não é preguiça, não é falta de vontade. Nós precisamos entender que depressão é doença e precisa ser cuidada. E como que a gente pode cuidar? Em primeiro lugar, precisa ir ao psicólogo. E o psicólogo vai fazer? Ele vai olhar como se nós estivéssemos com uma lanterna junto com você e entender a sua história de vida. Porque as crises também são a partir da nossa história de vida. Quando a gente diz multifatorial, é porque é bio, psico, social. Bio, porque faz parte da nossa genética. Psico, porque faz parte da nossa história. E social, porque tudo que acontece no social também nos envolve. O que acontece na mídia nos envolve. O que acontece na nossa escola também nos toca. Tudo que acontece com o outro acaba nos tocando também. E eu sempre falo que as doenças estão nos manuais, as doenças estão nos laboratórios. E quando uma doença toca uma pessoa, quando uma doença chega numa pessoa, ela é única. Não existe duas pessoas com a mesma doença. Não existe. Porque cada doença, quando ela toca uma pessoa, ela vem com a sua história de vida, a sua estrutura corporal, a sua estrutura mental. E nós não podemos ter preconceito. Aliás, o que mais faz com que as pessoas fiquem desesperadas e optem pelo suicídio é o estigma, o preconceito e o silêncio. O silêncio, muitas vezes, é por medo. A gente não sabe o que fazer. Por exemplo, hoje de manhã eu fui socorrer uma moça. Ela está há 1 mês trabalhando. E ela falou, Gisele, eu estou com medo de ser mandada embora. Mas ela estava tão mal que eu precisei pegá-la e levar ela para o hospital junto com a avó dela. Passou em 4 hospitais e não conseguimos vagas. Porque às vezes você chega no hospital numa fase onde já aconteceu. Não conseguimos vaga. Agora eu vou tentar encaminhá-la para o CAPS, porque é o único lugar que tem e às vezes também não temos vaga. Agora, se a pessoa chegar no hospital com uma perna quebrada, não vai atender? Não vai passar pelo ortopedista? Não vai depois fazer a fisioterapia? Porque quando a coisa é mental, parece que não é o mesmo cuidado. É porque não é visível? Será que é só porque está interno? Eu não consigo respeitar a dor do outro? E hoje à tarde, essa moça me mandou uma mensagem. Ela foi mandada embora por telefone. Porque ela não está 100% e porque ela precisa se cuidar. Preconceito. A pessoa precisa se cuidar, sim. E a empresa e nós, comunidade, temos responsabilidade com o cuidado dessa pessoa. Nós não podemos achar que só acontece com o outro e mandar uma pessoa embora porque ela não está bem. Piorar a situação de uma pessoa dessa forma. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é: não tenham medo de perguntar. Quando perceber que uma
uma pessoa não está bem, não tenham medo de perguntar: como você está? Você está pensando em suicídio? Você está pensando em tirar sua vida? Você tem algum plano? E se você perceber que essa pessoa realmente está em risco, precisa agir. Precisa, sim, procurar um psicólogo, um psiquiatra, falar com os pais, marcar consulta, levar no médico. E às vezes a pessoa vai falar: não, não quero, mas eu não vou te deixar. Eu vou ficar com você. Eu vou até lá. E não é fácil, eu sei que não é. Às vezes não é fácil nem para a família pegar aquela pessoa e trazer até o consultório. Mas não desistam. Não desistam. Tente mais uma vez. Aliás, essa frase eu uso com criança. Criança que tem dificuldade de aprendizagem, porque eu sou psicopedagoga, e a frase que eu uso diariamente com elas: tente mais uma vez. Não desistam da vida. Não desistam do outro. A gente pode sim nos tornarmos uma rede colaborativa, porque só nós profissionais não damos conta. Nós precisamos de cada um de vocês que saíram hoje das suas casas e vieram aqui para prestigiar o trabalho, porque eu penso que quando se monta um trabalho como esse, tão estudado, tão treinado e há tanto tempo, o que nós precisamos é de vocês e de nós aqui, para prestigiar, para entender o trabalho e para nós nos tornarmos uma rede colaborativa. Podemos sim ajudar o outro, podemos sim entender os sinais, O suicídio, ele pode sim ser prevenido, ele pode ser escolhido à vida, como foi feito aqui. É óbvio que muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue acolher, mas vamos tentar nos tornarmos uma rede de conexão, uma rede colaborativa, uma rede de escuta, para tentar diminuir esse grau, essa epidemia que parece que está aparecendo cada dia mais perto. Antes a gente via falar longe. Eu mesmo, na minha rua da minha casa, foram seguidos, 4 seguidos no mesmo mês. Parece que não está mais longe, já chegou mais perto da gente. E podemos ser um canal de alívio, um canal de ajuda, um canal de transformação. Podemos sim, quando a gente vê uma publicação que não é positiva, que é nociva, podemos sim escolher o que compartilhar. Aliás, a rede social é muito importante, mas quando é bem usada. Tem grupos na rede social chamando pessoas para o suicídio. E a gente precisa estar alerta dentro de casa, com os nossos filhos. A gente precisa estar alerta com os nossos amigos, para entender aonde ele está indo buscar ajuda. Sendo que a ajuda pode estar próximo de mim. Tente mais uma vez, peça socorro, ajude pessoas a pedir socorro, de alguma forma. Divulguem o CVV, divulguem. É 24 horas. Eu não consigo falar, porque tem pessoas que não conseguem falar. Vai lá pelo chat, vai por e-mail. Divulguem o que é feito de uma forma respeitosa, cuidadosa, como esse espetáculo. E eu creio que a gente vai conseguir mudar as histórias quando a gente parar de olhar só para baixo ou só para o celular e começar a olhar para o outro. Quando a gente começar a olhar para quem está mais perto da gente e não só conectar com quem está longe. Quando a gente parar de pensar que a performance do outro é do outro. A gente tem a nossa, a gente não precisa chegar e alcançá-lo.
transformar vidas a partir das nossas vidas. Mas pode perguntar. Lógico. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem perguntar, tá? Ok. Qual o número do CVV? 188. 188. 188. 24 horas. Pessoas que estão ali para escutar. Divulguem. Mais alguma pergunta? Gente, outra coisa que eu quero falar. Depressão, muitas vezes, precisam ser cuidadas pelo psiquiatra também. Não tenham medo nem preconceito contra o psiquiatra. Porque a depressão, muitas vezes, a gente, pelas crises que a gente passamos, pelo estresse que nós passamos, a serotonina abaixa. E a gente precisa repor. Cortisol começa a misturar. E a gente precisa repor. O psiquiatra é quem vai cuidar da parte da medicação para estabilizar toda a questão do remédio. Acho que ela Sim, quando a pessoa não aceita ajuda, né? E porque não acredita que esteja assim, o que é que a gente faz? Não é fácil, né? Quando a pessoa Nem não um aceita pouco. ajuda, Não. quando ela fala estou bem, não preciso, mas precisa ir tentando, observando, acolhendo e tentando perguntar sempre, por que não aceita ajuda? O que é para ela não aceitar ajuda? Ou o que ela precisa? E estar sempre observando. Mas é muito fechadinho, né? Fica difícil pra gente, Muito isolada? mais ou menos. Porque tem muitas pessoas que vão se isolando, né? É, E às vezes a gente não sempre- percebe. É, sempre na deles. A gente não percebe que a pessoa vai se isolando aos poucos, né? Eu penso que a gente precisa ir observando sempre e tentando, de alguma forma, fazer com que essa pessoa chegue no médico. Às vezes é a partir do clínico, às vezes é a partir do pediatra. Quando chega na clínica, muitas vezes a gente pede. Primeiro vai lá no clínico para ver como é que está. Às vezes é a partir desse médico, às vezes o dermatologista, porque começa com alguma questão dermatológica. Então, às vezes a gente vai por outros caminhos para que ela consiga entender que precisa de cuidados. E que não... Pode falar. Então, aí tem esse cuidado, mas parece que a pessoa também não... Fica um pouco mais complicado, né? Porque já passou pelo clínico, já está com tratamento com psicóloga, mas Psiquiatra. ainda é assim, bem... O tratamento às vezes é longo. Sim, Às vezes é longo. por isso que eu disse que, no meu entender, assim, quer, mas não quer, entendeu? Às vezes a pessoa não quer quer ter mesmo, mas ajuda, é porque ela mas não tem condição. Ela está sem condição. Sabe aquela coisa que a gente falou aqui Sozinho. A gente pensa que a pessoa está tão só. Ela acha que não tem mais jeito. Ou então, assim, a depressão, ela causa questões do corpo, do físico, que a pessoa às vezes não tem condição. A gente pensa que é preguiça, a gente pensa que é vontade, falta de vontade, mas o corpo não ajuda. O mental não ajuda. Ela precisa, assim, às vezes, de medicamento para conseguir caminhar. Por isso que o psiquiatra é muito importante no começo, principalmente. Porque ele vai dar remédio e ele vai acompanhar. Nem sempre precisa, mas muitas das vezes é o que vai conseguir. Depois, na terapia que a gente caminhe, na terapia a gente vai uma vez por semana e vai vendo a história e vai ressignificando, vai fortalecendo esse paciente. Mas o psiquiatra, na questão do medicamento, ele vai acompanhando também para poder estabilizar. Mas eu compreendo que realmente não é fácil. E às vezes a pessoa se sente impotente. Estou fazendo de tudo e não consigo. E o cuidador também precisa se cuidar. Porque às vezes ele não consegue, ele se sente totalmente impotente e acha que não vai ter jeito. E o outro se sente um empecilho. É questão assim de paciência
compreensão e entender que esse outro não está conseguindo tomar decisões que é importante para a vida dele. Mais alguma pergunta? Eu gostaria que, se pudesse, você comentasse um pouco sobre duas coisas no caso. A primeira seria essa coisa de que às vezes as pessoas acham que a depressão, os sintomas é somente a pessoa que se fica reclusa, a pessoa que não quer mais sair, que muda a questão da alimentação, que existem os picos diferentes, né? E também gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão das crises, que quem tem depressão às vezes tem, como ataque de pânico, crises de ansiedade, esse tipo de coisa. A ansiedade é o primeiro, a partir da ansiedade que geralmente... A partir da ansiedade é que causa a depressão geralmente. Porque o que é ansiedade? A pessoa é como se a gente tivesse... É o medo o tempo inteiro. Medo. E todos nós temos ansiedade. Todos nós. A ansiedade, na verdade, é a partir da proteção pra gente. Ele dá proteção. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente evita muitas coisas. Mas a questão é, você imagine um cachorro. Se o cachorro vem para cima de você, naquele momento, todo o seu corpo ele se molda para poder se livrar desse cachorro. Só que às vezes a ansiedade é tão grande que não tem o cachorro e você continua com todo o seu corpo alterado. Sudorese, batimento cardíaco, cortisol começa a ser jogado no corpo a partir do medo. E a depressão, quando o estresse é muito forte, a ansiedade começa a ficar recorrente o tempo inteiro, automaticamente é cortisol no sangue o tempo inteiro, adrenalina no sangue o tempo inteiro, serotonina começa a rebaixar. Essa pessoa que está com essa ansiedade, muitas das vezes ela pode estar com transtorno bipolar e ser confundido com uma depressão. Porque o que é transtorno bipolar? A pessoa ela tem picos de depressão e também de mania. Ela está lá em cima, onde é o maior perigo. Ela muitas vezes faz coisas contra a sua própria segurança, ela gasta dinheiro que não tem. E aí quando vai no médico, só se ela for no médico, num pico de depressão, o médico dá remédio para a depressão e não sabe que muitas vezes é o transtorno bipolar. Ela vai rebaixando um pouco mais e piora a situação. Por isso que precisa acompanhamento também do psicólogo junto. E no caso que você perguntou da depressão, nem sempre a depressão é só ficar deitado. Muitas vezes a pessoa está com depressão, a gente fala que a pessoa está com depressão, mas está feliz. Por dentro ela está acabada, mas ela está sorrindo. Então essas crises, muitas das vezes a pessoa tem um transtorno bipolar. Ou então ela tem o síndrome do pânico, que é assim, é como se fosse, vou morrer agora. Ela para na marginal. Eu tenho um conhecido que na marginal ele teve que ser encostado na mesma hora que chegou a polícia e ele estava tendo um transtorno de pânico, um ataque de pânico. A ansiedade causa tudo isso. A partir dessa ansiedade recorrente, causa uma depressão e pode ir para o transtorno de pânico. Por isso que é importante que a gente fale isso no começo. Quando você vê que a pessoa já não está ficando bem, não está conseguindo comer, mais de 3 semanas com muita tristeza, ou muito acelerado, ou falando coisas que você percebe que não era o normal, não querendo sair de casa, não querendo ir para a escola. Quando você perceber isso, é importante desde o começo a gente ir olhando. Porque quando chega nesse pico, fica mais complicado. Aí é questão de médico mesmo. E se alguma pessoa, assim, naquele momento, assim, como você deve socorrer uma pessoa que você está vendo que ela vai se matar, assim,
na hora, como você faz? Como deve ser o socorro? Você fala o quê? Correr pra cima nunca, né? Nós vimos um caso essa semana. A moça estava no terminal em pé em cima. É óbvio que a gente nunca sabe como fazer. E a moça veio correndo, gritando, aí ela se jogou. Aconteceu ontem esse caso. Tentar acalmar e manter um pouco de distância. A gente nunca sabe como vai ser. Tentar buscar ajuda do bombeiro naquele momento, que são pessoas preparadas. Tentar acalmar e separar a população. Entender que aquela pessoa está naquele momento ali que ela não sabe o que fazer. Mais alguma pergunta? E se a pessoa, como eu tenho vários amigos meus que são da área de teatro, comediantes, coisas, e são bem humorados, então é mais difícil de identificar a questão com depressão. E como faz isso? Quando ela é bem humorada, É quando a pessoa que trabalha com a comédia, as coisas, tem depressão, essas coisas. Pra mim, eu acho que é bem mais difícil, porque você sempre vê eles alegres e tudo mais. Nunca vê eles tristes. de uma cadeira. Nunca vê eles tristes, pelo menos não pessoalmente. Como dá pra saber identificar? As mudanças sempre aparecem, não é? Por isso que é importante a conexão, é importante conversar, é importante estar junto, para a gente perceber as mudanças. Porque nem sempre a gente vai saber, mas tem que estar junto, o tempo inteiro. E perceber, porque as pessoas dão sinais que não está bem de alguma forma. Eles trouxeram a questão da automutilação também, né? Sim. A automutilação, ela pode ser considerada um comportamento suicida? A automutilação ela é uma autoagressão para que a pessoa possa se livrar da dor. Nem sempre tem intenção de praticar suicídio. A autoagressão geralmente é para... O borderline tem muito disso. Para se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Muitas das vezes, a partir da automutilação, pode caminhar por uma ideação suicida, que é flashes que a pessoa começa a imaginar como seria morrer, ela começa a escutar algumas coisas muitas vezes. E cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa informa muitas vezes de um jeito. Por isso que é importante a gente estar sempre observando as mudanças que ocorrem naquela pessoa. As histórias de vida, os bullying, os cyberbullying, que são muitas vezes a principal fonte desse sofrimento, os abusos sexuais, tantos sofrimentos que as pessoas passam. E muitas das vezes, a partir da mutilação, ela consegue aplacar um pouco essa dor. Nem sempre a pessoa que se automutila pensa em suicídio. Nem sempre a pessoa que tem uma ideação suicida, ela vai praticar suicídio. Mas ela já pode estar pensando e idealizando. Por isso que é importante, se você perceber que aquela pessoa não está bem, perguntar. Como você está, o que você está sentindo? Você pensa em suicídio? Dependendo do estado que a pessoa está, você tem que perguntar se ela pensa, se ela tem um plano. É óbvio, sempre de uma forma respeitosa, de uma forma cuidadosa, mas a gente precisa perguntar. E não deixar essa pessoa só, porque ela tem que ser acolhida. Mais alguma pergunta? Gente, mais uma vez quero agradecer a presença.
agradecer a presença de todos vocês. Nós passamos um pouquinho do horário, mas e gostaria de lembrar que dia 29 nós estaremos aqui mais uma vez com o espetáculo Ele Parecia Tão Bem. Então quem gostou, convide os amigos. Quem não gostou, também chama os inimigos. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Se alguém quiser contar depois, se quer,